Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter e começar a falar que o jogo foi um jogo triste, um jogo deprimente, aonde doeu demais ver. É complicado o cara gastar 2 horas do seu tempo para olhar o time do seu coração performar de uma maneira assim tenebrosa. Obviamente a gente pode dar o desconto do gramado, mas é que fica ruim isso, né? A cada jogo que a gente não performa tão bem, a gente ficar sempre com esses descontos em jogo A, jogo B, jogo C, mas o técnico ele tem que encontrar maneiras de conseguir, mediante a times que se retrancam demais, opções para que as coisas possam mudar, para que a gente não fique à mercê de ficar tocando bola para cá, para lá, para cá e nada funcionar. Até porque quando o técnico ele tem que orientar os seus atletas como ele vai proceder em determinada faixa etária do campo, o que ele vai fazer, como ele deve se manejar nas jogadas, o técnico que trabalha as jogadas ensaiadas. O técnico ele é o maestro onde ele organiza toda a sua orquestra. Aí fica complicado se ele não saber o que fazer. Porque ele primeiramente ele tem que formar do 1 ao 11 de bom nível e o banco de reservas também de bom nível, colocando sempre os melhores para mudar o panorama das partidas quando as partidas estiverem adversas. E hoje os destaques para mim certamente foram o Vitor Cuesta e o Patrick. Vitor Cuesta é um baita de um zagueiro técnico de bom nível, que consegue desarmar, que ele não é apenas um zagueiro, ele tem qualidade para ser um volante de bom nível, ele tem uma qualidade assim muito boa, muito boa. O Lucas Ribeiro teve um pouco abaixo, mas o técnico tem que saber reorganizar o time, a postura. É impossível que o técnico não pegue os jogadores e diga: pessoal, vamos ser um pouco mais rápido, vamos ser mais dinâmico, vamos aparecer, vamos encontrar situações para que as coisas possam acontecer. Não vamos ficar amorfalo, sem fazer nada, vendo o nosso adversário conseguir de forma significativa vencer no que se propõe a jogar. Porque também o Juventude é um time muito limitado, um time que se propôs a ficar mais retraído, porque não tem a qualidade do Internacional. Esse time é tão ruim, que perderam para os nossos jovens. Num primeiro tempo onde onde os nossos jovens venceram com bastante sobras, e na segunda etapa, muito porque os nossos jovens naquele momento recém haviam iniciado a pré-temporada, baixaram um pouco o ritmo. Aí o Juventude cresceu, porque era o mínimo, né? Um time de Série A. Mas isso já mostra o nível desses jogadores, e provavelmente eles não vão brigar por coisa significativa dentro da Série A. Então é deprimente, é ridículo perder para times do gauchão. Eu sinto, é vergonhoso. Por mais que tenha o gramado que atrapalha aquele time que quer jogar. Mas a gente precisa ter perspectivas, porque não existe trabalho no mundo que dure se não tiver perspectivas, se não tiver rendimento, se não tiver evolução, ou pelo menos que tenha resultado. Porque é mais fácil tu corrigir as coisas quando o resultado vem. Porque tem que se corrigir certas coisas, como a saída de bola. A saída de bola às vezes não é necessário. Ele tem que ser um pouquinho mais aberto a determinado momento do jogo, circunstância, não querer sair com a bola bem trabalhadinho. E na zaga, o Dourado tem que treinar melhor isso. Ou ele tem que ser o zagueiro da sobra num 3-5-2, não sei, mas
infelizmente, a bola do gol, as duas bolas importantes que o Juventude fez no contra-ataque foram nas costas do Dourado. O Dourado é um baita de um volante, mas se quiserem mesmo usar ele, que usem num 3-5-2, aonde ele vai ser o zagueiro da sobra, porque ele não tem tantos cacuetes e os macetes do zagueiro. Mas o importante é dizer que a gente não tem que ficar cheio de dedos para criticar, porque o que eu escuto das viúvas do Coldê, que é o Vozes do Coldê e a Rádio Mármore do Inferno, parece que tu não pode criticar o técnico, e se tu critica o técnico, significa que tu é xenófobo. Aquela pergunta idiota que um repórterzinho deles fez, porque eles têm uma capacidade cognitiva tão pobre, né? Porque quer dizer que se tu critica determinada ação, determinados cacuetes equivocados que o técnico tem, só porque ele é estrangeiro quer dizer que tu é xenófobo? Não é. Algo que tem que ser colocado e tem que ser salientado é que não importa a nacionalidade do técnico, até porque eu prefiro técnicos estrangeiros, acho eles melhores, mais capacitados, mas a crítica ela tem que ser feita, e não quer dizer que tu critica ele, que tu é xenófobo, porque foi algo assim, sei lá, uma pergunta tão estúpida. Essa pergunta foi no início, quando o Miguel se apresentou, mas o técnico é pago para resolver os problemas do time. O time não pode ter problemas contínuos e apresentar muitas instabilidades dentro da partida. Embora eu saiba que eu não entro naquela tese de que imagina se a gente pegar os times grandes, como a gente vai reagir, como a gente vai estar. Não, isso aí é muito relativo, porque depende do momento, depende de que jogadores vão enfrentar aqueles jogadores, depende de uma série de quesitos, e times grandes eles trocam pontos, e eles trocam forças, tanto isso em competições mata-mata quanto no Brasileirão, porque são times grandes. Por exemplo, no Brasileirão não se pode ter instabilidade contra times pequenos, e gramados ruins a gente sempre vai encontrar. A gente tem que arrumar meios para que isso não nos atrapalhe, que a gente vai enfrentar isso, porque tem times que não tem condição de ter um gramado maravilhoso. Aquela coisa da altitude é a mesma coisa. Tem que tentar, se for jogar contra time de altitude, vai um pouco antes, uns 15 dias antes, mas tenta arrumar meios para que isso não seja desculpa, porque a gente não pode dar desculpa. Tu não ir tão bem contra times grandes, até se entende, mas e também tem que ver o como, né? Uma coisa é tu ser estraçalhado pelos times grandes, outra coisa é tu fazer jogos decentes, onde aquele time te venceu porque dentro daquele jogo, daquela partida, eles conseguiram dar o máximo deles e conseguiram nos vencer. Mas é importante salientar todas essas coisas, porque todo mundo quer evolução, todo mundo quer ter perspectivas. O gauchão não importa nada, mas o gauchão me dá perspectivas e me dá um horizonte para ver como esse time tá, como esse time vai reagir, quais são as saídas que o Miguel tem para, dentre jogos difíceis, conseguir mudar o panorama, porque às vezes tu não consegue mudar o panorama enfrentando times horrorosos que não são condizentes com a qualidade do Internacional, é um pouco preocupante. Repetindo, não queremos a saída do Miguel Ángel Ramírez, mas é importante a gente fazer críticas e evidenciar as coisas que não estão dando certo. Vamos esperar para ver se... eu espero que ele saiba ler melhor o time, porque no primeiro tempo dava para ver que o Palácios não estava jogando, e o Palácios ele está tendo muitos jogos em sequência. Eu acho que isso aí é meio um carteiraço, né? O Caio Vidal não teve jogos em sequências, e todo mundo sabe que tu tendo jogos em sequências tu adquirir um melhor ritmo, uma melhor constância dentro do time. Mas por que o Caio Vidal não teve ainda? Sei lá, são coisas assim. Embora eu saiba que ele quer ter 18 titulares, mas por vezes ele dá um maior número de jogos para determinado atleta, porque não dá para outro determinado atleta, por exemplo, como o Caio Vidal. Até porque não vamos cair nessa coisa de que fazer que nem as viúvas do Coldê fizeram com o Abelão, porque as viúvas do Coldê
elas não viram as circunstâncias que o Abelão, quando ele assumiu o Inter, ele teve. Primeiramente, o Abel pregou uma crise horrível institucional no Internacional, de uma politicagem assim de chorar. Outra coisa importante a salientar é que o Abel teve corongo. Ele ficou o primeiro jogo do Boca Juniors, ele não treinou o Inter contra o Fluminense e ele não treinou o Inter contra o... Qual foi o outro time que ele não treinou? Contra o Atlético Mineiro. E todo mundo sabe que para um time sempre é importante ter o teu técnico na casa mata. E infelizmente ele não teve. Fora que ele pegou um time do Internacional que estava bem destruidinho pelo Eduardo Coudet. Muitos vão me dizer, tá, mas o Eduardo Coudet estava classificado para Copa do Brasil, para Libertadores. Era o mínimo que ele deveria fazer, sendo que ele foi o técnico escolhido desde o primeiro momento, desde o início. Ele começou o trabalho, alguma coisa ele deveria apresentar. Mas é importante a gente colocar as nuances das circunstâncias do porquê o Abel em determinado momento não funcionou tão bem. E outra coisa importante é que ele pegou muito no supetão, já estava indo para uma competição internacional, que dificultava as coisas. E isso é muito importante para a gente saber ler as coisas, né? E, claro, a gente não vai se comportar como esses estúpidos, esses imbecis que defendem o Coudet se comportaram. Porque muitos ficaram, a gente vai ter que fazer os 45 pontos para não ser rebaixado e coisa do gênero, desmerecendo o Abelão, achando que o Abelão era um incompetente que não teria capacidade de fazer nada. Sei lá, todo mundo quer o sucesso do Miguel Ángel Ramírez, eu acho que ele é um bom técnico, mas ele tem que apresentar algo, a gente precisa ter perspectiva de evolução, porque o torcedor de São Paulo não tinha perspectiva de evolução nenhuma com o Diniz. O Crespo deu uma esperança, e a gente tinha perspectivas com o Abel. Não que eu quisesse, não que eu ache o Miguel Ángel Ramírez ruim, mas o Abel era muito bom. E o que eu tenho todos esses anos? Um time competitivo, que briga por títulos, vai a finais, está sempre classificado para competições internacionais. Tá, a gente não ganhou títulos para ficar feliz com tudo isso que aconteceu durante esses anos. Ok, eu entendo. Mas não é sempre que a gente vai ganhar. E a gente estando em rota de colisão com os títulos, uma hora a gente vai vencer. Foi assim quando o Fernandão veio para o Internacional da França. Num primeiro momento a gente não estava vencendo títulos. A gente perdeu 2 quartas de finais para o Boca na Sul-Americana e a gente perdeu o Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Imagina se todo mundo tivesse... com um espírito destrutivo, onde quisesse jogar o trabalho todo fora. Imagine se aqueles jogadores todos tivessem ido embora. A gente não teria tido todos os êxitos que a gente teve até 2015, quando o Vitório Pífero destruiu tudo. A gente está num bom caminho. Eu espero que esse bom caminho seja com o Miguel Ángel Ramírez. Eu torço muito para que tudo dê certo, porque eu quero ver a felicidade da torcida. A torcida merece sorrir e ganhar títulos, mas a torcida tem que ter... ela tem que ver dentro de campo um time assim querendo, um time bem alinhado, bem ajustado, indo pra cima, chutando a gol, tendo variações. Se não dá pela direita, vai pela esquerda, coloca um meia pensante, o Lucas Ramos, coloca o Saravia, sei lá, um lateral mais inteligente, mais interessante, cria situações, cria alternativa A, B e C, porque a gente precisa disso. Vamos esperar que as coisas deem certo. Todos nós queremos que as coisas deem certo. Vamos criticar quando tem que criticar, porque o Inter é muito grande, o Inter é gigante, o Inter está há muito tempo na rota dos títulos e está sempre disputando competições importantes. Vamos sempre cobrar, porque esse é o preço de tu estar em um grande lugar. As cobranças, elas são constantes e sempre vão existir. Tu precisa mostrar dentro de campo e no trabalho que tu tem a capacidade, até porque o Miguel Ángel Ramírez tem capacidade e ele tem os meios, que são os atletas. Agora a gente precisa ver no desarrojar do time.
Vamos esperar que contra o Olímpia as coisas melhorem e a gente possa reverter contra o Juventude. Até porque a gente é um time gigante, grande e